Pessoal, nessa aula eu vou resolver um exercício de sistemas de controle envolvendo o tema de estabilidade. Esse exercício aqui foi retirado do livro Engenharia de Sistemas de Controle, terceira edição do Norman Nise. Então, o enunciado diz o seguinte: determine a faixa de valores de K que faz com que o sistema seja estável. O K que ele se refere aqui no enunciado corresponde ao ganho do nosso sistema que está apresentado aqui na função de transferência de malha aberta. Então, para avaliar a estabilidade do sistema, eu preciso, em primeiro lugar, obter a função de transferência de malha fechada desse sistema aqui, ok? Então, olhando para esse sistema, eu vou começar determinando a função de transferência de malha fechada dele, que vai ser dada pela seguinte expressão. Vou chamar aqui a função de transferência de malha fechada de T de S, e ela vai ser dada por K S mais 20 sobre S mais 2 S mais 3 dividido por 1. Como a minha realimentação é negativa, aqui eu entro com 1 mais. E aí eu faço o produto da função de transferência de malha aberta pela função de realimentação, que no caso aqui é unitária. Portanto, vai ser o próprio KS mais 20 sobre S mais 2, S mais 3. Pessoal, eu não vou resolver todas as álgebras para o vídeo não ficar muito longo, tá ok? Então, eu vou, ao longo do exercício, colocar os resultados finais e vocês trabalham isso daí em casa, ok? Quem tiver com dúvida, posta um comentário no vídeo ou me manda um e-mail que eu dou uma força nisso daí. Então, a nossa T de S, resolvendo essa expressão aqui, a gente chega em K S mais 20 sobre S ao cubo mais 5S ao quadrado mais K mais 6S mais 20K. Pessoal, então, como eu disse, essa daqui é a nossa função de transferência de malha fechada. E isso daqui, pessoal, esse termo aqui é a equação característica desse sistema aqui. É a partir dessa equação característica aqui que eu vou montar a minha tabela de Root, que é o quê? É o método que a gente utiliza para determinar a estabilidade do sistema, ok? Então, montando aqui a tabela de Root, ok? Então, como é que eu monto essa tabela? Eu uso para isso a equação característica que eu acabei de determinar. Como ela é um polinômio do terceiro grau, então eu monto da seguinte forma: nas linhas S ao cubo, S ao quadrado, S é a primeira, S a zero, e para isso, então, começa com S ao cubo, vai até S a zero, porque minha equação característica é um polinômio do terceiro grau. E aí, eu vou distribuir alternadamente os coeficientes da equação característica, que aqui são 1, 5, K mais 6 e 20K. O critério de Root, ele consiste em eu determinar o número de mudanças de sinal que eu observo na primeira coluna dessa tabela aqui. Ok? Então, para eu poder fazer essa análise, eu preciso determinar os termos da primeira coluna. Esses termos eu vou chamar aqui de B1 e C1. E por esse método aqui, para eu poder calcular o valor de C1, eu vou precisar determinar também o valor desse termo B2 aqui. Okay? Então, vamos passar para o cálculo desses termos B1, B2 e C1. O termo B1, pessoal, de acordo com o critério de Root, ele vai ser obtido por o valor negativo do determinante dos 4 elementos logo acima, portanto, menos determinante de 1, 5, K mais 6
e 20k dividido pelo termo logo acima dele, que é o 5. Okay? Então, resolvendo essa expressão, a gente chega em menos 3k mais 6. Portanto, meu B1 é igual a menos 3k mais 6. Agora eu vou fazer o cálculo do meu B2, que vai ser necessário para eu calcular o C1. Meu B2 vai ser, então, menos o determinante. A diferença do cálculo entre B1 e B2 vai ser nessa coluna aqui. Essa coluna aqui eu vou pular uma, né, em relação ao B1. Então, pulando uma, eu chego numa coluna de zeros. Então, 1, 5, 0 e 0. Dividido pelo mesmo valor 5 aqui. Meu B2 vai ser igual a 0. E o meu último termo vai ser o C1. C1 vai ser menos 5, os 4 elementos logo acima, né? 5, B1, 20k e B2. 5, o B1, que é menos 3k mais 6, 20k, e o meu B2, que é 0. Tudo isso dividido pelo termo logo acima, que é o B1, menos 3k mais 6. Então, resolvendo essa expressão aqui, pessoal, a gente chega em 60k ao quadrado menos 120k dividido por 3k menos 6. Ok, então agora a gente já obteve os valores aqui na primeira coluna e, de acordo então com o critério de Root, o meu sistema vai ser estável quando na primeira coluna eu não observar mudança de sinal. Portanto, sem mudança de sinal, eu tenho um sistema estável. Correto? Bom, vamos observar aqui o seguinte, né? 1 é positivo, 5 é positivo, portanto, meu B1 tem que ser positivo e o meu C1 também tem que ser positivo. Tá? Então, o meu B1 aqui, que é menos 3k mais 6, tem que ser positivo, portanto, tem que ser maior do que 0. E o meu C1 também tem que ser positivo, portanto, esse quociente aqui tem que ser maior do que 0. Okay? Então, a gente tem que resolver essas duas inequações aqui para obter a faixa de valores de K para o qual meu sistema vai ser estável, ok? Então, pessoal, resolvendo essa primeira inequação aqui, a gente chega em K menor do que 2. Okay? Então, basta eu resolver isso daqui, eu chego em K menor do que 2. Esse daí é o nosso primeiro critério, nosso primeiro requisito. Agora vamos resolver essa segunda aqui. Pessoal, essa segunda aqui a gente vai ter que fazer um breve estudo de sinais aqui desse quociente, ok? Então, esse estudo de sinais, vamos relembrar aí, a gente vai determinar as raízes dessa função, e ver em que faixas o quociente vai respeitar a essa inequação aqui, ok? Então, pessoal, resolvendo aqui essa primeira inequação, as raízes são K1 igual a 0, K2 igual a 2, ok? E essa segunda aqui, resolvendo ela, igualando ela a 0, eu chego em K igual a 2, ok? Vamos fazer agora, então, o estudo de sinais disso daqui. Vou montar primeiro para essa equação do segundo grau aqui. Eu vou colocar aqui as raízes dela, 0 e 2. E aí, pessoal, o que eu tenho é uma função do segundo grau, uma parábola, né? E essa parábola aqui, a gente vê que ela é positiva aqui, negativa aqui e positiva aqui. Agora, vamos fazer o estudo de sinais para essa outra função aqui. Essa outra função, pessoal,
Eu vou colocar os mesmos valores da anterior para facilitar a nossa análise, mas ela tem uma raiz só em 2 e ela é uma reta com coeficiente angular positivo. Portanto, eu posso representar ela dessa forma aqui. E aí a gente vê que nesse intervalo aqui ela é negativa, aqui também ela está negativa e aqui ela está positiva. Eu vou fazer uma terceira reta aqui, que vai ser a reta do quociente disso daqui, né, da divisão entre elas. E aí, fazendo essa análise, pessoal, olha só, 0, 2. Como é um quociente, né, quando eu faço uma coisa dividida pela outra, né, positivo com negativo eu tenho negativo, negativo com negativo eu tenho positivo, positivo com positivo eu tenho positivo, tá? Então, em que faixa esse quociente aqui atende a essa inequação, né? O quociente tem que ser maior do que zero. Olhando aqui no nosso estudo de sinais, ele é maior do que zero sempre que o meu K for maior do que zero, ok? Portanto, essa inequação aqui fornece pra gente K maior do que zero, tá ok? A inequação tem que ser maior do que zero. Fiz o estudo de sinais aqui, eu percebi que ela vai ser, o quociente vai ser maior do que zero quando o meu K for maior do que zero, ok? Para trás ele vai ser negativo, não atende a nossa inequação, ok? Então, pessoal, agora olha só, vamos juntar as duas faixas de K que a gente obteve. A gente obteve primeiro que K tem que ser menor do que 2, porque K menor do que 2 está associado com o B1, que está aqui na nossa primeira coluna de Root, e o K tem que ser maior do que zero, e essa restrição aqui está associada com C1, que está aqui também na nossa primeira coluna da tabela de Root. Então, juntando, pessoal, essas duas restrições, eu chego numa faixa de K, né, onde o meu K tem que ser maior do que zero e menor do que 2. O que acontece quando o meu K está entre 0 e 2? Quando o meu K está entre 0 e 2, a primeira coluna da tabela de Root não tem mudança de sinal, portanto, o meu sistema vai ser estável. Então, respondendo aí ao enunciado, determine a faixa de valores de K que faz com que o sistema seja estável. O K tem que estar entre 0 e 2 para atender ao que ele pediu no enunciado para a gente, ok? Então, pessoal, muito obrigado, espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos!